E a notícia do dia de hoje, na verdade, é uma notícia de uns dias atrás, que eu estou resgatando aqui, porque não dei muita bola na época, não dou muita bola para esse tipo de coisa, mas tá fazendo um fuzuê, tá fazendo um furdúncio aí na torcida do Vasco, que eu resolvi comentar. Tô falando, vocês sabem aí pelo título, da pesquisa da Datafolha que saiu nesse final de semana, apontando mais uma vez aí o Vasco como a quinta maior torcida do Brasil. E mais do que isso, né, indicando ali que Grêmio e Cruzeiro estariam empatados com o Vasco em percentual de torcida no Brasil. Mais uma vez, como sempre, quando sai uma pesquisa dessas, a galera ficou revoltada, protestando, que estão querendo sacanear o Vasco, que a pesquisa é mentirosa. E galera, eu acho que não é muito por aí. Eu fico tão chateado quanto vocês de ouvir que a torcida do Vasco está diminuindo de tamanho, mas não dá para, por conta disso, tapar o sol com a peneira, né? Atirar no mensageiro, criticar um instituto de pesquisa renomado, um dos maiores do Brasil aí, e que faz um trabalho sério. Não estamos falando aqui, sei lá, de dois adolescentes no quarto da mãe que fizeram uma enquete pelo Facebook e chegaram nesses números. Não, não é nada disso. Por trás dessa pesquisa tem uma instituição renomada, profissionais que estudam muito tempo para chegar nesses formatos. Existe todo um processo ali científico, toda uma metodologia para você conseguir fazer uma pesquisa que capte de maneira o mais, como é que se fala, realista possível o que a gente está vendo na sociedade, no caso aí, entre os torcedores do Brasil. Esse tipo de pesquisa é muito caro, é muito caro. Empresas estão o tempo inteiro contratando institutos de pesquisas para fazer esses levantamentos, essas pesquisas de opinião. E aí, ó, você vai pagar barato, uma pesquisinha barata, vai sair no mínimo uns 100 mil reais. Se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, com uma amostra um pouco maior, estamos falando aí de 400, 500 mil reais. E as empresas pagam. As empresas pagam porque elas acreditam que funciona. Então não é uma coisa assim que ninguém acredita, ninguém leva a sério. Muito pelo contrário. É muito respeitado no meio profissional e empresarial. Essas pesquisas, eles realmente acreditam que elas são fidedignas, né? E a gente pode se basear nelas. Tanto que, repito, pagam, chegam a pagar aí R$500 mil para conseguir fazer um levantamento desse. E esses institutos de pesquisas também, eles trabalham muito ali com o renome deles, né? Com a reputação deles. Então, nenhum instituto vai correr o risco de manchar sua reputação para fazer uma pesquisa mentirosa, levantar um número mentiroso só para sacanear o Vasco, só para diminuir o Vasco. Não dá para achar que a implicância da imprensa, da sociedade em geral com o Vasco vai chegar nesse ponto. Então, repito, é um trabalho sério que é feito para chegar nesses números e a gente não pode chegar aqui e desmerecer porque, sei lá, fui na praça e vi um monte de gente com camisa do Vasco. Não, fiz uma enquete no Facebook e descobri aqui, ó, deu 80% Vasco. Porque isso aí é um chute, é uma aproximação, né? É uma impressão. É justamente para acabar com isso que são feitas essas pesquisas de maneira muito mais científica, elaborada, repito, com uma metodologia toda específica, para justamente tentar eliminar ao máximo esses vieses que acontecem na nossa vida normal. Eu nasci no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, mas sou vascaíno, né? Tenho uma família vascaína, tenho vários amigos vascaínos. Então, se você perguntar para mim se eu conheço mais vascaíno, ou mais gremista, ou mais cruzeirense, é óbvio que eu vou conhecer muito mais vascaíno. Mas se você for perguntar, de repente, para um mineiro lá em Belo Horizonte, ele vai falar, pô, vascaíno, nunca encontrei nenhum. É justamente para evitar esse tipo de erro aí, e de falsa impressão, que são feitas essas pesquisas. Não, Felipe, mas tem que ver a metodologia que eles estão usando aí, né? Porque o problema dessas pesquisas é que eles pesquisam só nas capitais e esquecem do interior. E no interior é que está grande parte da torcida do Vasco. Então beleza. Então já é um argumento diferente. Não estamos mais questionando nem a índole, nem a procedência da pesquisa, mas sim a sua metodologia. Tudo bem. Eu já aceito. Eu acho, inclusive, que é interessante. Se você realmente quer levar uma pesquisa a sério e quer entender melhor como interpretá-la, é fundamental que você veja qual foi a metodologia, qual foi a amostragem que eles pegaram, o perfil pesquisado. Tudo isso é importante para você tentar ali interpretar melhor e chegar a conclusões
sobre a pesquisa que está sendo feita. E acho, inclusive, que se a questão for essa, eu não sei, eu não pesquisei direito para ver, mas se a questão realmente for essa, o problema foi que eles não pesquisaram tanto no interior, e essa questão da torcida é algo peculiar do Vasco, né? Eles não perceberam, porque a pesquisa não foi feita para saber o tamanho da torcida do Vasco. Com certeza é uma pesquisa feita para a Folha de São Paulo. Eles estão mais preocupados com os clubes de São Paulo, quem é que está lá na frente. Com certeza em nenhum momento se importaram de descobrir que tem um clube ali no meio, que é o Vasco, que tem essa peculiaridade de ter uma penetração maior no interior do Brasil e que isso transformaria um pouco a pesquisa, chegaria a mudar ali os números da pesquisa. Eles não pensaram nisso, não se preocuparam com isso. Se essa for uma questão, e se for importante para o Vasco, pode ser o caso do Vasco, por exemplo, pagar um instituto de pesquisa para fazer esse levantamento e descobrir. E vem aqui, ó, galera, vocês estão falando aqui que o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil, que o Vasco está empatado com o Grêmio, está empatado com o Cruzeiro, mas a gente fez um levantamento aqui, ó, seguindo os padrões científicos, a metodologia que uma pesquisa séria tem que fazer, e nós chegamos a esse número aqui, pesquisando mais no interior, que o Vasco, na verdade, é a terceira maior torcida do Brasil, é a segunda, é a primeira. Se for o caso, se o Vasco realmente tiver essa convicção, ele pode promover esse tipo de pesquisa. Vai ter que estar com bala na agulha aí, porque, como eu falei, vai ser aí de R$500 mil para cima o custo dessa pesquisa. Mas pode ser o caso. Agora, eu acho que isso é fugir um pouco da questão. Porque o mais importante de ver, independente da metodologia, independente de ver se o Vasco empatou com o Grêmio e com o Cruzeiro ou não, se o Vasco está um pouco na frente, se o Vasco está um pouco atrás, eu acho até que pelo menos na divulgação da pesquisa, eles foram ali meio errados, né? Eles arredondaram completamente o número. Então o Vasco tem 5 e o Grêmio tem 5, o Cruzeiro tem 5. Por que não quebra ali uns 2 decimais pelo menos, para ver um tem 5,44, o outro tem 5,11, o outro na verdade é 4,90? Por que não faz isso ali pra gente ver melhor, né? Não, arredondaram completamente ali, tiraram os decimais, acho que perde um pouco a pesquisa. Mas enfim, mais importante do que isso é ver o seguinte: como estava o Vasco antes numa pesquisa parecida e como está o Vasco agora? Porque tem uma frase muito comum para analisar pesquisa que é a seguinte: pesquisas, elas não são fotografias, elas são filmes. Cada pesquisa, na verdade, é um frame de um longo filme. Então o que a gente tem que ver, independente aí de qual foi o método utilizado, se foi na capital, se foi no interior, é pegar outras pesquisas que usaram a mesma metodologia, de preferência do mesmo instituto, e ver como é que o Vasco está saindo nelas. E se a gente for fazer isso, a gente vai perceber que o Vasco está, ó, cada dia caindo mais nas pesquisas. A dona do meio campo aí, vocês já devem conhecer, né? Convidei ela uma vez até para fazer um bate-papo com a gente. Ela fez um post no blog dela sobre esse assunto e levantou uma pesquisa do próprio Datafolha lá no ano de 2000 que apontava o Vasco com 8%. Grêmio e Cruzeiro tinham na época já esses 5% e o Vasco tinha 8%. E hoje em dia o Vasco tem 5%. Então quer dizer, se hoje o Vasco está se aproximando, está empatando com o Grêmio e com o Cruzeiro, é muito mais porque a torcida do Vasco está esvaziando do que Grêmio e Cruzeiro estão crescendo. E se a gente colocar um pouco o orgulho de lado, a gente vai perceber que isso faz todo sentido. Porque de 2000 para cá, o Vasco vem numa draga eterna. O Vasco basicamente só briga para não cair, tá há 20 anos ali, tirando um ano ou outro, brigando para não cair, caiu já 3 vezes, né? Você pega os últimos 10 anos, já passou 3 vezes pela segunda divisão, e é muita pretensão achar que isso não vai ter nenhum impacto na torcida, né? Então, eu acho que realmente a nossa visão, mais do que ficar irritado com a pesquisa que está mostrando isso, está mostrando aquilo, a gente vai pegar essa indignação e focar no clube. O que o clube tem que fazer para poder melhorar e para poder recuperar a sua torcida e aí voltar, sem sombras de dúvidas, a ser a quarta, a terceira, a segunda maior torcida do Brasil. Eu sei que esse vídeo aqui vai deixar muito vascaíno irritado aí. Eu vejo pelos comentários que a grande maioria está indignada com a pesquisa, mas esse canal não foi feito para adorar a pílula. Aqui a gente está para falar real, mandar real. E quem sabe, mandando a real, a gente se concentra e se mobiliza para justamente corrigir o que fez a situação chegar no estado que está. Porque senão, daqui a 20 anos, eu vou estar aqui com 60 anos, ainda no Sobre Vasco, se Deus quiser, discutindo com vocês a última pesquisa do Datafolha, que botou o Vasco em 6º, em 7º lugar, porque que não é, porque era a 5ª e agora é a 6ª, e isso eu acho que ninguém quer, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer por hoje. A gente volta aí amanhã ou no próximo dia com mais uma notícia do dia. Valeu? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco
ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.